microfone. Então, vamos lá, né? Vamos ver listas de listas. Nem toda lista de lista é uma matriz, mas a matriz é uma lista de lista. E, de novo, aqui está o exemplo de uma lista aninhada, mas que forma uma matriz. Então, nós temos essa lista aqui, lista 3, formada pelo número 1, 2,5, a palavra pau, mais uma lista. E vem como acessar essa parte interna, porque se nós temos lista 4 e nada de 2, não é isso? 0, 1, 2. Quem é o 2? É o 20 e o 10. Mas como é que eu faço para acessar só o 10? A questão, certo? Quando você tem uma lista aninhada. Então, quando você tem listas de listas, você faz os índices, tá? O primeiro índice se referia à lista mais interna. E o índice vai se referir à lista mais interna. Esse nosso exemplo, a lista mais externa, o colchete final. E a mais interna, como o próprio nome diz, também separada por colchete. E o índice também, assim como a gente viu, é a saída da lista formada por vários. Quantos elementos nessa lista? 3 elementos, certo? 4, certo? 3, 4. Isso. Então, o que vai sair se eu mandar imprimir? Vamos voltar aqui para vocês decorarem. O primeiro índice se refere à lista. Leiam, que é para vocês aprenderem. O primeiro índice refere-se à lista externa. E o segundo, a lista mais interna. interna. Então, o primeiro, a externa, voltamos lá. O que vai imprimir aqui? Esse aqui é primeiro ou segundo? Eu estou apontando. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Como nós acabamos de ler, o primeiro se refere à lista externa. Então, aqui é 0, 1, né? 2. Isso? Então, eu cheguei aqui na lista externa. E quem é a lista interna? É esse aqui. Dentro da lista interna, quem é o 1? 6. O número 6. Então, vai sair impresso aqui o 6. O que vai sair nesse print de 1? 4, professor. 4, exatamente. O 1, porque esse aqui é o elemento 0, esse aqui é o elemento 1, mais externo. E o mais interno, 0, 1. Então, vai sair o 4. Então, listas são matrizes, o que elas têm? De novo, a lista mais externa, né? Primeiro, ela é uma lista aninhada, tá? Matriz é uma lista aninhada, mas a gente viu que nem toda lista aninhada é uma matriz. Mas a matriz ela é uma lista aninhada. A lista mais externa, ela sempre vai ter como elemento listas. Por quê? Porque é lista aninhada. E a interna, ela vai ter os valores mesmos, numéricos. Então, por exemplo, até nesse exemplo que a gente viu aqui, isso aqui, ele pode ser uma matriz, tá? Então, ó, eu tenho a interna, vai ser os elementos forma de listas. E a mais interna sempre vai ter elementos numéricos, contrário daquele exemplo que eu falei. Isso aqui não é uma matriz. Por quê? Porque os elementos externos, tudo bem que eu tenho uma lista que não forma uma matriz, só forma lista de... Todas as listas internas, isso aqui também é um diferencial quando se trabalha com matrizes. Todas as listas internas são do mesmo tamanho. Você não pode ter, por exemplo, uma lista aqui, elementos da lista interna, e essa última 5, 6, 7, 8. Aí já não é uma matriz, ok? Então, todas as são do mesmo tamanho e o mesmo número. Eu tenho a lista externa, muitas delas são listas, então já tem tudo para ser matriz. Mas quando é que eu vou confirmar se é matriz?
Como é que eu vou diferenciar que isso aqui é uma matriz e não uma lista de lista? A gente viu que aqui já está a lista externa formada por listas, e aí a segunda regra, são todas do mesmo tamanho, todas têm 2 elementos. Então aqui, ó, a lista externa e as listas internas todas do mesmo tamanho. Então, quantos elementos a lista externa tem? 3. 1, 2, 3. Então significa que essa matriz tem 3 linhas. Quem vai dizer a quantidade de colunas é a lista interna, pela quantidade de elementos que tem nela. Então, voltando aqui, essa matriz, ela tem 3 linhas, certo? E quantas colunas? 2, exatamente, porque a lista interna só tem 2 elementos. Então, ela é uma matriz 3 por 2. 3 linhas com 2 colunas. Quando a gente trabalha com for, é natural a gente usar o i como variável. For i, talvez seja de índice, o i, beleza. Mas o j a gente não sabe. Talvez usar o j porque ele vem depois do i. Então, a gente padroniza o seguinte. A externa, ou seja, as linhas, vão sempre usar o índice i. E as colunas, que são as internas, a gente usa o índice J, beleza? Geralmente as linhas e colunas são solicitadas pelo usuário, mas a gente pode criar padronizadas já assim. Então, nós temos aqui uma matriz que é uma matriz 4 por quanto? Por 5, né? Ela tem 4 linhas, porque começa de 0, a gente vê esse 3 aqui, mas não são 3 linhas. 4 linhas e 5 colunas, ok? Então, a gente sabe a quantidade de linhas pela matriz externa e a coluna pela quantidade de elementos da lista interna. Então, essa é a visão da matriz, as colunas e as linhas. O nome elemento permanece. Qual é o elemento que está na linha 1, coluna 2? Aí você vem, linha 1, coluna 2 é o 0. 2, 4. 2, 4 significa linha 2, coluna 4 é o 14, ok? Então aqui tem um exemplo. Uma coisa, gente, que eu não enfatizei muito, né, na aula de vetores, é que toda vez quando a gente está usando matriz, listas, vetores, o ideal é que a gente sempre tenha um for, laços para preencher e depois outro laço para varrer. Porque senão, na hora que você está lendo, se você já for tratar, dá muita confusão. Se eu disser assim, faça um programa para ler, né? Eu já falei que o termo ler é o mesmo que preencher uma matriz. Ler uma lista é o mesmo que preencher uma lista. Ler um vetor é o mesmo que preencher um vetor. Então, se eu disser assim, lê um vetor e depois me dizer quantos pares tem nesse vetor. Então, é muito comum os alunos fazerem isso. Eles já vão preenchendo e já vão perguntando se aquele número é par e já vai fazendo. Não é assim. Primeiro a gente preenche e depois a gente faz outra coisa, ok? Então, aqui na matriz, a gente criou uma lista vazia, botou o número de linhas e colunas para serem informados pelo usuário. E aí, ó, for in range linhas, ou seja, ele vai varrer as linhas dessa matriz, que no caso, se o usuário informar aqui 5, significa que esse range 5 vai de quanto a quanto? Se o usuário informar aqui no input, linhas, total de linhas, ele informar 5, esse comando range linha significa que ele vai de quanto até quanto? De 0 até 4, ele vai ter 5 linhas. Sempre, sempre, quando se trata de intervalo no Python, o limite superior é sempre aberto. Ele não está incluído. Se eu quiser incluir, eu tenho que colocar a linha, mas por aí vai. Então aqui, olha só. Ele criou a matriz como uma lista externa. Aí veio aqui e criou uma lista interna, vazia. Botou um for para varrer as linhas informadas pelo usuário. E botou um for j para varrer as colunas. Porque na hora de preencher, ele vai sigam o mouse, ele vai preencher aqui, ó, ele travou aqui a linha. E vejam que ele vai executar o for mais interno, não é isso? Então significa que ele vai parar na linha 0 e vai preencher 1, 2, quantas colunas tiver. Quando terminar isso aqui, ele vai para o for de novo, mais externo. Então, gente, isso aqui é como se nesse comando aqui,
ele faz isso. O I vai receber 0. Isso aqui, tá? Estou falando dessa coisa aqui. Aí o que vai acontecer? Ele cria uma lista interna, eu vou chamar de LI, só para simplificar, lista interna. Essa lista interna está vazia. Aí ele pega lá e vai no for. O for vai usar o J, que também vai começar de 0. Aí o que ele vai fazer? J, 0, é menor que a quantidade de colunas que o usuário informou? Vamos supor que o usuário informou 3. Então, a gente pode colocar aqui, ó, linha 3, colunas, ok? Vamos supor que o usuário informou aqui, tá? Aí, quando ele chegar aqui, né, J de 0 J, que é 0, é menor que 3? Então, ele entra nesse for. Aí, ele faz assim, ele tem uma outra variável chamada entrada, vai receber um valor que o usuário vai digitar. Vamos supor que o usuário digitou 9. Aí, ele pega nessa outra linha, nessa linha aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 9 e acrescentar aqui na lista interna. Então, a lista interna vai ficar assim agora. Só que como ela é uma lista... Não, tá aqui, ela vai ficar o 9. Isso aqui, 9. Tá certo. 9. Beleza? Quando chegar aqui, ele volta para cá, para o for, não é isso? Para esse for aqui, ó. O que acontece quando ele retorna para esse for? Qual é a primeira coisa que ele faz? Eu cheguei aqui no final e eu volto para esse for aqui. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz quando ele volta do for, gente, é incrementar o J. Então, o J era 0, passou a ser 1. Então, 1 é menor que 3, eu vou comparar agora com a coluna, certo? 1 é menor que 3, aí ele entra, vai fazer aqui o input, o usuário, vamos supor que informou o número 8. O que ele vai fazer com esse 8, tá? Então, ele vem e coloca aqui o número 8. Aí, quando sai daqui, volta para o for. O que ele vai fazer? Volta para esse for mais interno, né? E aí? Vai incrementar o J, passa para 2. Aí ele pergunta, né? J é menor que 3? Aí ele entra, faz um outro input, vamos supor que seja 7. E aí ele adiciona lá na lista. Aí depois ele saiu desse for e... Volta de novo, vai ficar 3. Porque 3 ainda é menor ou igual a 3. Não, mas não é igual. Não esquece que o limite não chega no número. É até o -1. Então, quando ele incrementar... ele pode voltar, ele incrementa para 3. 3 é menor que 3? Não, é igual. Aí ele sai do for. Uhum. A gente está vendo o tempo todo que aqui é sempre 1 a menos. Aí, o que ele faz agora? Ele pega essa lista interna e adiciona a matriz. Então, a matriz é uma lista vazia. O que vai acontecer? Mate, vou chamar só de mate, vai ser igual, ó, ela é a mais externa. E aí, o que vai ser acrescentado aqui nela? A lista interna, que ficou 9,8. 7,7. E aí aqui está o final dela. Aí ele volta para o for agora mais externo. O que acontece? Ele vai incrementar o valor do I. Aí agora o I vale 1. Bem aqui o I. Agora muda a linha. Isso, é como se mudasse a linha. Só que no Python, né, se a gente fosse preencher, é como se ela fosse fazer isso aqui agora, preencher a segunda linha aqui, entendeu? Tudo bem? Só que a gente vai enxergar ainda numa lista direto. O nosso olhar é que tem que ser assim, ó. O que ele vai fazer? Ele vai limpar de novo a L1. Ó, a L interna tá aqui, ó. Ele limpa ela de novo, tá aqui, ó, limpou. Aí ele vai começar a pedir valores. Aí ele vai preencher ela de novo. Vamos supor que seja 1, 2, 3 e 4. Preencheu ela todinha no for, saiu do for, vem para essa linha aqui, ó, certo? Matriz é dado a função append, ou seja, pega a lista interna e adiciona. Aí o que ele vai fazer é isso aqui, vírgula, aí vai adicionar agora
o 2, 3 e 4. Então, quando a gente fizer o olhar para cá, a gente vai olhar o seguinte, essa matriz, o que dá as linhas? Não é a externa? Então, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Como o usuário disse que queria 3 linhas, quando terminar ele volta, incrementa o I para 3, ou para 2, desculpa, para 2. 2 é menor que 3, ele desce, zera de novo aqui essa lista interna, zerou. Começa nesse for de novo, pedindo valores para preencher essa lista interna. Vamos supor que o usuário botou 1, 0 e 1. Preencheu, aí ele vem nesse comando, matriz append, que é o nosso mat. Aí ele vem e adiciona a lista interna aqui, vai ficar 1, 0 e 1. Então, quando ele terminar aqui, ele subir, incrementar o I para 3, 3 é menor que 3? Não. Então, ele sai e aí imprime a matriz. Entenderam? Enquanto esse está dentro do intervalo, ele vai começar com 0. 0 é a linha 0, ele vai preencher a linha 0. Na próxima passada vai ser a linha 1, vai preencher a linha 1. A próxima passada é a linha 2. A próxima passada, que seria a linha 3, ele já chegou no limite, aí ele sai. Aí ele vai printar assim, eu já aprontei aqui esse exemplo para adiantar. Então aqui, ó, ele pede o número de linha e colunas, aqui é o algoritmo, olha como ele imprime. Eu vou fazer uma 2x2 para não demorar. 1, 2, ou seja, 2 linhas, 2 colunas, tá? Olha como ele imprime. Em forma de lista. Agora, se a gente quiser imprimir em forma de matriz, que é o ideal, o que a gente faz? Coloca for e range, a quantidade de linhas, e aí ela vai imprimir daquele jeitinho lá. Ó, 2 linhas e 2 colunas. Então, você vai ter que usar um for para que ele vá imprimindo elemento a elemento. Aí ela imprime por linha, depois pula a linha para imprimir a próxima linha. Ok? Aí tá aqui, ó, exatamente o que a gente acabou de falar. Opte por imprimir sempre uma linha embaixo da outra. Então, para isso você tem que usar o range. Ele vai varrer a quantidade de linhas de 0 até, né, linha menos 1 e vai imprimir. Aí nós temos algumas situações sobre matriz. Então, matriz quadrada é a matriz que possui o mesmo número de linhas e colunas, né? Isso é um conceito matemático. Uma matriz quadrada, 3x3, 4x4, 2x2. E aí, ao invés de quadrada, a gente diz que é a ordem da matriz. Então, no caso, matriz de ordem 3, significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz de ordem 6, ela tem 6 linhas e 6 colunas. E aí, nas matrizes quadradas, a gente tem algumas situações, a diagonal principal, a diagonal secundária, que é o que nós vamos ver agora. A diagonal principal é dado por essa linha na diagonal que vai do elemento da primeira linha na primeira coluna até a última linha, com o último elemento, né, da última coluna. E aí a gente percebe um padrão de I ser igual a J se nós colocarmos o esqueleto da matriz, em que, olhando para cá e para cá, esse elemento 10 ele é o A11, ou seja, ele está na linha 1, coluna 1. Esse elemento que está aqui, o 5, ele está na linha 1, coluna 2. O elemento 0, ele está na linha 2, coluna 2, e assim sucessivamente. E aí a gente observa que os elementos da diagonal principal, ele tem um padrão. Qual é esse padrão? O padrão é que o I é igual ao J. Toda vez que o I for igual ao J, significa que esse elemento pertence à diagonal principal da matriz quadrada. E aí nós temos chamam de triangular superior ou triângulo superior, é dado pelos elementos que estão acima da diagonal principal. E olhando para o esqueleto da matriz, a gente observa que o padrão é o I menor que o J. Todo I menor que o J são elementos que estão acima da diagonal principal. Ó, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4. O número menos 7, ele está na linha 2, coluna 5. Então, todos os elementos em que I seja menor que o J, ele vai estar no triângulo superior. Idem para o triângulo inferior.
em que o padrão é o I menor que o J. Então, aqui o 12, ele está na linha 5, coluna 4. Todos os elementos abaixo da diagonal principal, o I ele vai ser maior do que o J. A linha vai ser maior que a coluna. Aí nós temos a diagonal secundária. Diagonal secundária, ela tem esse padrão. O I mais o J é igual a ordem menos 1, tá? Então, aqui nós temos essa matriz. Qual é a ordem dessa matriz que está sendo mostrada? Isso é conceito matemático, é regra. E aqui ele fala assim, ó, os elementos que estão acima, ou seja, triângulo da secundária, ele é o menos 2, entendeu? E o abaixo, I mais J é igual à própria ordem. Assim como a gente tem, olha só, assim como a gente tem aqui a diagonal principal, e aí nós temos o triângulo superior e o triângulo inferior, na diagonal secundária, a gente tem também o triângulo superior da secundária e o triângulo inferior da secundária, tá bom? Aí tem um exercício, eu fiz aqui esse primeiro, né, que já foi para mostrar isso aí para vocês, a questão da impressão. Aí aqui no slide tem um assim, ó, lê uma matriz 10 por 10 e aí imprimir o traço da matriz. O que é o traço da matriz? É a soma dos números da diagonal principal. Então eu fiz aqui antes de entrar na aula, esse aqui. Então o laço, aquilo que eu falei, olha. Primeiro eu faço um laço para preencher a matriz, ok? E depois eu faço um laço para varrer a matriz, tá? Então sempre eu vou ter, e se eu tiver que imprimir, eu vou ter 3 laços. Então eu tenho um for aqui e outro aqui. Não é bom eu já tratar desse laço aqui por dentro, porque confunde, tá? Então primeiro, do mesmo jeito que a gente fez os outros, eu criei lá a matriz mais externa, né, a matriz, o usuário informa a quantidade de linhas e colunas, tem que ser uma matriz quadrada, né, mas como eu que fiz o programa, eu sei o que eu tenho que informar. Aí aqui, ó, preenche a matriz do mesmo jeito, pega uma lista interna e vai preenchendo. E aí eu criei uma variável traço com o valor 0, iniciou com 0. Aí eu venho um segundo for, vou varrer todas as linhas, vou varrer todas as colunas, e aí eu pergunto se I é igual a J, porque o I é igual a J é justamente a regra que diz que o elemento está na diagonal principal, certo? Toda vez que o I for igual a J, eu sei que aquele elemento ele pertence à diagonal principal. Aí o que eu faço? Traço recebe traço mais o elemento da linha I com a coluna J. Eu tenho que fazer isso. Então, por exemplo, vamos rodar esse programa. Eu vou dizer que é uma matriz 3 por 3, uma quadrada. Aí eu vou informar na primeira linha 1, 2 e 3. Na segunda linha 4, 5 e 6. E na terceira linha 7, 8 e 1. Então, a matriz é essa aqui, ó. Eu mandei imprimir os dois, tá? Não mandei imprimir só o traço, só para poder ver, ó. Então, quem é a diagonal principal? Quais são os elementos da diagonal principal, gente? 1, 5 e 1. 1, 2. 5 e 1, diagonal principal. Aí, 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7. Está aqui o traço, ok? E para encerrar, eu só fiz até esse segundo. Crie um algoritmo que leia uma matriz de inteiros de ordem 7. Eu não estou colocando essas ordens porque é muito grande, tá? Fica ruim para dar exemplo. E imprima uma determinada linha. O usuário ele vai informar a linha via teclado. E aí, a linha que o usuário informar, eu vou e apresento. Então, aqui, preencha a matriz, beleza, um for só para isso. Aí, o usuário vai me informar uma linha qualquer. Então, eu digo assim, digite a linha que você quer que seja impressa. Criei uma variável chamada NL, que é o número da linha. E aí, eu faço assim, ó. For I in range o quê? NL, né? Que é a
o número da linha que ele quer que seja impressa, linha 3, então, teoricamente, só que eu vou imprimir NL menos 1. Eu poderia botar aqui também linhas, enfim. Aí, olha só, eu tenho que botar o menos 1, porque se eu botar o NL aqui, gente, se eu botar só o NL, vou fazer aqui uma matriz 3 por 3. Então, eu vou botar aqui 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A última linha, 7, 8, 9. Que linha que você quer impressa? Eu quero a 3. Quando eu vou dar Enter, ó, além de não ter, ainda deu erro. Por quê? Porque eu mandei imprimir o NL, que foi 3. Só que o 3, ele extrapola o intervalo, concorda? Porque vai de 0 a 2. Então, na hora de imprimir, o valor que o usuário informar, eu vou botar aqui menos 1. 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual é a linha que você quer que seja impressa? Eu quero a linha 3. Então, a linha 3 que ele quer corresponde lá a que linha? 2, não é isso? Por isso que eu botei aquele menos 1. Aí, porque eu botei dentro de um for. E aí, ele imprimiu 3 vezes a linha. Aí, tem que corrigir ainda o algoritmo. Eu fiz aqui nas carreiras. Tá? Ok? E aí, como a gente já tá, depois vocês corrijam isso aqui, mas aí já vai treinando aqui, entrar, e aí, com base nisso, você faz todos os demais exercícios. Então tá, gente, boa aula aí, a gente se encontra então na segunda que vem. Eu vou postar esse slide, vocês façam os exercícios, beleza?